gente elencou três componentes, três itens, que a gente entende que são mais relevantes para o processo de automação. Especificamente, a gente vai conversar sobre painel, sobre raspa-robô e sobre extrusora. Os demais equipamentos, oportunamente, a gente pode conversar de forma individual, mas hoje, em grupo, eu penso que a gente pode avançar mais sobre o entendimento do que cada uma destas soluções aqui agregam e como que elas efetivamente contribuem para o processo, né? O painel de automação da autoclave, ele foi a porta de entrada para a Lucatec junto à rede Bandag, né? Foi o primeiro item a ser homologado, até no esforço que a Bandag tinha de tornar o processo mais uniforme, e aquela demanda, então, acabou por nos ser apresentada de desenvolver painéis que atendessem aos processos e, posteriormente, fossem alvo, então, da homologação. O que eu destaquei aqui como elementos de característica de operação desses painéis, e aí vocês vão me trazendo se vocês estão de acordo com essa linha de entendimento ou não. A primeira coisa que está descrito ali é o fato de que os painéis, eles carregam uns parâmetros fixos de operação. Nós estamos falando aqui dos parâmetros de autoclave de tempo, de temperatura, de pressão, alinhados com o processo do parceiro de borracha de vocês. Por que isso é relevante para o processo? Porque os painéis que não têm o CLP programado com esses itens, eles permitem aos operadores flexibilizar esses itens. Por vezes como o erro do operador, por vezes como criatividade do operador no processo. Às vezes tem pouco tempo, tem uma carga atrasada, ele acredita que diminuir 10 minutos no processo não vai ter tanto impacto, às vezes por inexperiência, enfim, qual que seja a razão. Isso acaba por interferir na qualidade do processo. Os painéis automatizados, a CLP, ela restringe essa flexibilidade ou esses erros, né? Os alarmes sonoros e descritivos, quando existe alguma irregularidade num dos itens monitorados pelos painéis, eles permitem que as correções sejam muito mais imediatas, né? Não é uma parada de máquina qualquer sem que haja uma indicação. Não, ele já tem muito mais especificado que tipo de situação ele pode estar vivenciando e que tipo de ação corretiva ele pode tomar. Estamos falando ali de vazamento no envelope, vazamento na autoclave, temperatura baixa, processo de pressurização incompleto, enfim, alguns dos elementos mais comuns no entrave, na operação da autoclave, que permitem que haja uma correção rápida, né, uma correção com curto intervalo de tempo, ao invés de uma avaliação de todo do aspecto funcional da autoclave, que muitas vezes resulta em uma perda de tempo maior. Terceiro item ali, correção sem danos ao processo e à carga. Enfim, imaginemos aí que nós estivéssemos operando com uma autoclave sem esse tipo de monitoramento e que o processo fosse adiante sem que houvesse a correção. O risco de ter dano ao processo e, eventualmente, até mesmo o dano à carga de pneus carregada é uma situação real, todo mundo sabe as consequências disso, muitas vezes tendo que estar dando garantias, enfim. Na melhor das hipóteses, retrabalho, na pior das hipóteses, perda de uma carga, né? Depois, substituição de componentes com ajuste dos mesmos via CLP. Essa automação desses painéis, ela possibilita que quando os itens de composição do próprio painel precisem ser substituídos, eles não demandam mais ajustes físicos, ajustes em campo específicos. Não, nós estamos falando de um equipamento que substitui e a própria CLP vai fazer o ajuste daquele item, porque ele obedece aos comandos da CLP, para essa troca ser de uma forma mais simples, mais rápida, não demandando um serviço técnico especializado para a calibração do item que está sendo substituído. Gente, essa conversa está um pouco mais técnica, né? Normalmente a gente não tem uma conversa com esse grau. Se estiver avançando em alguma coisa que não fique claro para alguém, por favor, me interrompam e questionem, tá? Ok?
Por último ali, ainda falando de painel, disponibilidade de insumos. A gente sabe que as famílias de painéis não automatizados, as famílias de painéis anteriores ao desenvolvimento do painel da Lucatec, ela já começa a enfrentar alguma dificuldade no acesso a itens de construção, porque, enfim, são tecnologias que já estão operando há um bocado de tempo e nem toda a disponibilidade é a mesma de períodos anteriores, né? Alguns destas empresas que desenvolveram os painéis anteriores sequer estão operando mais, então, às vezes, é mais difícil de encontrar isso. A Lucatec mantém a íntegra de todos os seus componentes dos painéis, então tem disponibilidade integral disso, imediata, é algo também a ser destacado. Gente, quando nós estamos falando de painel, parece assim, eu digo, pô, mas é um processo tão básico da reforma que nós estamos falando de oportunidade, de melhoria e de alavancagem de resultado para vocês quando fala de painel. Sim, porque a gente tem observado isso no mercado, existe um volume muito significativo de autoclaves que estão operando ainda através ou de painéis sem o controle total, ou até mesmo dependendo muito da mão de obra do operador. E a gente identifica isso como um ganho de resultado para todas as plantas que fizeram esse investimento, porque ela passa a ter um processo muito mais uniforme, muito mais confiável, enfim, tem inúmeras plantas que têm aí um conjunto de parte do seu parque de autoclaves que estão com painéis, outras que não estão. Isso demanda desenvolvimento de mão de obra diferenciada para lidar com uma ou com outra realidade do parque de autoclaves. Enfim, por mais simples que pareça, o painel, ele é, sim, uma oportunidade de aprimoramento do processo através de uma tecnologia que já está consagradíssima dentro da rede, né? A gente tem aí um volume muito expressivo de dealers que estão utilizando os painéis e que se beneficiam da presença do painel no dia a dia de trabalho deles, né? Vou falar um pouco sobre o uso da nossa extrusora, né, que é um equipamento que boa parte de você já é usuário. Enfim, como a gente fornece para todo o mercado, para os fabricantes de borracha de diversas redes aí, eu não sei exatamente o volume de itens de banda de ligação pré-moldada que a Bandag trabalha. Eu imagino que seja mais de 10, né? Então, tomando como experiência aí o que eu acompanho de Tipler, de Vipal, de Michelin, enfim, a Bandag deve estar dentro da mesma realidade. Quando nós estamos falando do uso de uma extrusora, de imediato, a grande vantagem é econômica, com a substituição de todos esses itens de borracha por um único item, que é o HDSS, que é um produto muito menos sofisticado para o fabricante de borracha, né, que passa por muito menos processos fabris dentro da planta de produção de borracha, e com isso ele chega a uma condição econômica muito vantajosa para os reformadores em relação às bandas de ligação pré-moldada. Então, quando a gente fala do uso da extrusora, o nome Roythread, ele foi pensado na época até como return of investment, porque é uma máquina que se paga, começa a se pagar a partir do momento que ela passa a ser utilizada, pensando exclusivamente na borracha. No cálculo final que os fabricantes utilizam para sensibilizar os reformadores a fazer esse investimento, eles incluem ali itens acessórios, que a gente vai falar mais adiante, melhoria de processo, economia de mão de obra, enfim, mas só pela borracha ele já é, sem dúvida, um aspecto mais relevante. Então, nós estamos falando de vocês terem uma redução expressiva no volume de estoque físico e financeiro, porque vocês trocam todos aquela dúzia de produtos que vocês têm que manter armazenados lá, com um volume expressivo de estoque, por um único item, que é o HDSS, com um valor bem mais baixo, e que não tem perda.
né? Porque vocês não têm aquela situação de o dia que precisa determinada grandeza de pneu, não tem lá a banda específica, vai ter que fazer um corte, que vai ter que pôr parte da borracha fora, enfim, aquilo ali é recurso perdido que não se recupera mais. Além disso, nós vamos ter ganhos no processo, com a eliminação da etapa de corte da banda de ligação, que hoje vocês não, mas enfim, quem utiliza faz lá o corte junto com a banda de rodagem, né, da ligação pré-moldada, isso é mão de obra, isso é grau de, de precisão executado por um operador, tudo isso são situações ou de processo mais extenso, de processo mais complexo, que requer mão de obra mais especializada, enfim, oportunidades de melhoria, porque tu vai reduzindo isso tudo, vai tornando o processo mais simples, vai tornando o perfil da operação e da mão de obra especializada não tão presente, né? A banda de ligação, então, depositada pelo extrusor, ela faz a identificação e cobertura de microfuros, isso é algo que é destacado. Volta e meia o pessoal pergunta, dá para fazer cobertura de escariação também? Não, a gente deixa claro que não é essa a finalidade, a banda de ligação é uma banda destinada para o suporte da banda de rodagem mesmo, não está ali para fazer cobertura de escariação. Redução de risco de contaminação e de movimentação de pneu. Aqui a gente está falando da possibilidade, como vocês devem ser sabedores, a gente tem entre o uso da extrusora e a extrusora combinada com a roletadeira, a gente tem mais de 10 alternativas de composição desse equipamento. Nós fizemos a opção de trazer um deles, que é a Roitred 6011, mas a gente pode depois, individualmente, e dentro da realidade de cada reformador, verificar qual que seria a melhor alternativa para cada planta. Quando a gente está falando do uso da extrusora combinado com a roletadeira, nós temos, então, redução da movimentação do pneu dentro da planta, redução do risco de contaminação. Um processo mais curto, um processo mais enxuto, que economiza, inclusive, pneumática, porque tu infla o pneu para trabalho numa única operação, tu não precisa, a cada movimento, estar fazendo novo uso de pneumática, e lá no fim do mês a gente sabe que a energia pneumática é a energia mais cara que é consumida dentro da planta, né? Então, são pequenas economias ao longo do processo do uso desse equipamento, que no fim das contas vão resultar em números bem significativos. Eu não posso falar em nome do fabricante de vocês, mas eu penso que eles devem ainda estar falando em economias na faixa de R$ 12 por pneu, sendo que eu tenho conhecimento que eles não usam nesse cálculo a economia de mão de obra, eles não usam nesse cálculo a economia, tinha mais um item que eu sei que eles não utilizam, enfim, que eles não avançam, ou seja, vários reformadores já nos deram feedbacks e retornos de, no fim, chegar a valores na faixa de R$ 14, a perto de R$ 15 por pneu de economia. Então, são, enfim, etapas pequenas, que muitas vezes parece, o Mário está falando em economia de pneumática. Economia de pneumática, no fim do mês, tem um valor importante aí para cada uma das plantas, né? Por último ali, eu destaquei a redução e a eliminação de alguns insumos acessórios, como antiquebra e cola, né? A gente já tem aí relatos do uso de cola exclusivamente sobre a área escariada, né? Lógico que tudo isso tem que ser corroborado com o parceiro de borracha de vocês, que conhece especificamente o processo de cada planta, sabe especificamente a etapa que os pneus, quanto tempo eles param em cada uma das etapas, de tal forma que avaliam o grau de oxidação ou não, para uso ou não, de um acessório ou não, aqui me referindo especificamente à cola, né? Mas o fato é que todo mundo que tem a máquina busca aprimorar essas etapas do processo, tornar eles mais dinâmicos, tornar eles mais ágeis, e com isso se beneficiar de pouquinho em pouquinho no todo, né? Melhora o tempo de permanência dela na movimentação,
consegue eliminar o uso de cola. Melhora ali a aplicação dos wingformers da extrusora, consegue eliminar o uso de antiquebra. Enfim, vai aprendendo a usar o equipamento e aprendendo com o conhecimento de uso do equipamento, aprimorando cada vez mais o processo e cada vez galgando mais uma etapa de economia, né? Não vamos falar de acabamento, é um processo que quem usa conhece bem, o grau de acabamento elevadíssimo, que possibilita, principalmente casado com a raspa robô, entregar um produto final lá irretocável, né? Porque uma coisa combina rigorosamente com a outra. Bom, aqui na Raspa Robô fizemos a mesma coisa, elencamos um dos equipamentos que é próximo aí aos equipamentos de entrada, mas como todos vocês conhecem, existem diversas formatações da Raspa Robô. A raspa de duas cabeças, aí como o mercado gosta de chamar, né, que é a 32, a gente não colocou aqui, mas colocamos ela na sua versão de uma posição de pneus, que é a 31. Do que nós estamos falando de benefício, então, ao uso da raspa robô? Processo uniforme em tempo de execução e qualidade de serviço ao longo de toda a rotina de operação da planta. A gente sabe o quanto o uso de equipamentos não automatizados para essa etapa, ele está muito dependente da performance do operador, né? Aqui nós estamos falando tanto de experiência do operador, quanto do grau de disposição dele ao longo da jornada de trabalho. Isso se altera ao longo da sua história de carreira, ao longo da sua história de dia, e por fim acaba por impactar o produto que vocês estão entregando, né? O robô, ele tem essa continuidade plena, independente de horário, independente de volume de carga de trabalho, ele sempre vai entregar rigorosamente a mesma execução, e vocês podem sempre contar com o grau de eficiência e de precisão dessa etapa do processo que é tão crítica para a reforma. Menor consumo de energia, nós estamos aqui fazendo comparativos com os equipamentos de soluções não automatizadas, que não usam essas tecnologias de soft starter, para que vocês entendam o que eu estou falando. Quando um equipamento sai da inércia para a inércia de movimento, é o momento de consumo de maior energia. É como um elevador, né? Um elevador, quando ele dá partida, ele tem um pico de consumo no fornecimento de energia. Depois, ao longo da sua movimentação, o consumo é mais linear. A mesma coisa, um equipamento como a Raspa Robô, se ele não tiver uma gestão eletrônica desse consumo de energia através do soft starter, ele vai acabar por ter picos de consumo. As raspas não automatizadas, as raspas de tecnologia anteriores, elas têm mais consumo por serem uma tecnologia já anterior e que não usa esse tipo de automação. Temos que falar também da otimização na formação da mão de obra, né? Quando a gente está falando de raspa robô, a gente está falando de um profissional que vai aprender a usar a máquina, não necessariamente aprender a entregar a textura precisa. Enfim, todos vocês já viveram essa etapa de saber o quanto estava no operador esse conhecimento e o quão crítico é estar na figura de uma pessoa ou dois profissionais, enfim, porque num eventual afastamento, ausência, perda dessa mão de obra, isso impactava demais aí para todas as plantas, né? A otimização do uso dos operadores na planta é porque isso possibilita, à medida em que ele não é mais alguém especializado na raspa, especializado naquela etapa de texturização, de entrega, ele consegue ser integrado a todos os demais processos da planta, e com isso ter uma dinâmica de contribuição para as mais etapas do processo, se tornar um profissional mais, até nesse sentido, mais engajado com todo o processo da reforma, porque ele passa a participar das demais etapas, né? Então, como síntese, pessoal,
o que a gente entende que esses equipamentos trazem de contribuição são esses elementos que eu trouxe. Agora, que a gente vai entrar numa etapa de conversar e ouvir da realidade de vocês, parece até que o Buffon vai nos dar alguns depoimentos aí sobre como foi a situação vivida lá na Itarubana, que é um case onde todos esses equipamentos estão em operação. É sempre oportuno a gente ter essa troca. O último item que não estava descrito ali na apresentação e que eu acho que vale a pena a gente trazer é o fato de que todos eles são objetos de conexão por parte da assistência técnica da Lucatec. Então, a gente consegue, numa eventual situação de dificuldades da operação, fazer um acesso remoto a cada um deles, avaliar o que está acontecendo e apresentar soluções muito rapidamente para as dificuldades que os equipamentos se enfrentam em campo. Diferentemente daquilo que não dispõe dessa tecnologia, que demanda diagnósticos presenciais, com, enfim, atrasos, custos, essa tecnologia de conectividade, ela é um facilitador aí para todos nós. E a gente se orgulha de ver mais de 95% das demandas que a gente recebe lá podendo ser resolvidas pela nossa assistência remota, não porque enfim, não que a gente seja expert disso, mas somos experts da operação e a conexão nos permite saber exatamente o que está sendo vivenciado por vocês, o que está sendo enfrentado, combinado aí com o uso de troca de imagens, enfim, a gente consegue encaminhar soluções para isso, né? Bom, era o que eu pensei apresentar como ponto de partida para a nossa conversa. Fico à disposição aí para ouvi-los e ver como é que a gente avança aí nessa conversa. Obrigada, Mário. Muito obrigada. Buffon está aqui nos ouvindo. Está dirigindo, Buffon? Não sei se consegue interagir aqui com o pessoal. Perfeito. Vocês me ouvem bem, Ju? Sim, escutamos sim. Ok. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Nosso abraço aqui da Itarubá, né? Nós estamos com todos esses equipamentos instalados na Itarubá, se eu me lembro bem, Mário, desde 2017 para 2018, né? Perfeito. E nós temos a raspa robô dupla, né? E temos a Roythread com 2 aplicadores de banda. E temos o painel digital em todas as nossas autoclaves, né? Então é um case de sucesso, porque antes dessa nossa conversa, eu com a Juliana estava fazendo uma prévia, e assim de uma maneira grosseira, bem aproximada, hoje a diferença de preço do HDSS para o coxinho laminado está em no mínimo R$10, tá? Entre 9, 9,50 a R$10, tá? Então, uma recapadora que faz 800 pneus por mês, assim de cara, só na diferença de matéria-prima, ela vai ter uma economia de R$8.000 mês, tá? Sem contar as economias adicionais que o Mário citou, né? Uma melhor gestão de estoque, não tem mais aquele problema de o operador usar o coxinho mais largo e tirar uma lâmina na lateral de diferença e jogar fora, o que encarece bastante o processo, né? Não tem problema de coxinho prestes a estar vencendo no estoque, porque é uma largura de menor quantidade de utilização. E no nosso caso específico, na época, nós fizemos o cálculo, né, do tempo que a máquina levaria para se pagar. E na época, fazendo 2.000 reformas por mês, me lembro bem disso, em 2 anos a Roythread se pagou, e mais 2 anos a Roythread pagou a raspa robô. Tá? Então nós conseguimos depreciar o investimento todo aí em 4 anos, tá? E diminuiu muito o trabalho na mesa de preparação de banda, né? Que não tem que aplicar o coxinho na banda. E alguns microfuros realmente, na hora que aplica o HDSS na carcaça, ele tampa os microfuros, ou se for um furo maior, aparece a bolha e você consegue intervir. E o consumo de cola realmente reduziu muito. Hoje, basicamente, o principal da cola é sobre as escariações,
E quando a banda é com aba, na região da aba tem que realmente passar uma cola quantidade maior. Mas no meio da carcaça, a quantidade de cola é bem reduzida, né? E com o painel digital, a quantidade de falhas de vocalização diminuiu muito, né? Porque o painel é extremamente sensível. Nós temos que fazer uma manutenção periódica muito rigorosa nas mangueiras, nos bicos, nas guarnições, né? E nos engates rápidos. Mas também foi um ganho, assim, muito significativo, né? Os tempos vão se apertando, pneu e recapagem hoje é tudo commodity, a concorrência está muito acirrada, e se nós não evoluirmos para essa economia com aquisição de equipamentos, cada dia que passa vai ficando mais difícil, né? E sem contar também a questão do acabamento, né? Se a carcaça não está deformada por uma recapagem anterior, a qualidade do acabamento final fica uma perfeição, né? Porque os equipamentos se caseiam entre si, né? Então, na Itarubá, é com prazer que a gente pode dizer que é um case aí de muito sucesso, essa parceria com a Lucatec, tá? Aí qualquer dúvida que houver, pra gente não se alongar, eu também fico disponível no privado, tá? Se alguém quiser ligar e fazer qualquer pergunta, por favor, disponha. Gustavo, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria dar minha contribuição em relação à nossa experiência aqui na ROF, no Rio Grande do Sul. Sou um pouco suspeito, porque nós somos vizinhos, praticamente, da Lucatec, né? Mas a minha contribuição não foi combinada com ninguém, é em relação à parceria naquilo que a gente precisa, porque não é só a aquisição de equipamento e os resultados que a gente vai ter. Com o passar do tempo, existe manutenção, existe mudança de layout, existe, inclusive, transferência de máquina para um prédio novo. Então, a minha contribuição, e o Mário sabe muito bem do que eu estou falando, é que, nos últimos anos, a Lucatec foi realmente uma parceira no sentido de ajudar nosso dinamismo. A aquisição de uma recapagem, a mudança de estado, de município. Então, assim, através do Mário, que é meu contato direto, a gente conseguiu efetivar várias coisas que talvez alguns parceiros no mercado eles não nos oferecem. Então, eu aproveito também para contribuir agradecendo ao Mário, ao Lucatec, porque nos últimos 2 anos a gente fez muita movimentação e foi essencial o suporte da Lucatec, o pós-venda, né, alguns upgrades que a gente fez em raspa, né, Mário? Então, não só o ganho direto ali com a mudança dos processos, mas também o pós, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, o mercado que a gente vai estar, essa mudança do dia a dia. Então, eu queria deixar claro que a gente pode ficar seguro quanto a esse suporte da Lucatec, que é o que a gente vem fazendo, né, Mari? Então, eu aproveito em público para deixar meu obrigado. Bacana. Obrigado, Gustavo. E agradeço também, Buffon, assim, a isenção de vocês trazendo esses depoimentos de como que os equipamentos se portam e como que o dia a dia se desenvolve, ela é extremamente valiosa para nós, porque, enfim, a gente é bem comedido no que diz respeito à nossa postura comercial, né? A gente procura sempre ter uma disponibilidade plena para todas as demandas de vocês, estarmos atentos ao que vocês nos trazem, mas a gente não tem uma cara muito agressiva comercial e contar com esse feedback que vocês trazem para os pares tem muito valor para nós, muito valor, e é com satisfação aí que eu recebo também os comentários aí que vocês fizeram. Obrigado. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eduardo. E aí, grande Mário. Tudo bem, amigo? Juliane, Luiz, Gustavo, tudo bom? Aristeu, doutor Buffon, dona Valéria, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bom, estou feliz aqui de estar com vocês aqui também. E também queria
falar um pouquinho da Lucatec aí, a gente também adquiriu os equipamentos logo lá no princípio, e fomos muito felizes aí, né? Tudo que foi combinado foi entregue 150%. Bom. E só passei rapidamente também para saber assim, do Mário, o que há de novo por vir, Mário. A gente está querendo toda inovação, a gente quer inovação, a gente quer solução para novos problemas. Tá certo. Isso aí já é passado, já quer para frente, futuro. Tá? Tá bem. Esse é parte do nosso desafio aqui, manter a inovação sempre presente, né? Como a gente tem oportunidades aí dentro da rede para a turma que ainda não fez esses movimentos que tu já fizeste, Eduardo, por isso que a gente está destacando aí esses pontos de maior relevância, mas seguramente teremos novidades aí, espero que em breve podemos estar dividindo com todos aí. E, Mário, vamos colocar a banda automática também, né? Olha, solução de aplicação da banda automaticamente já existe, porém, ela foi construída dentro de uma especificação de uma outra rede, e aí é um processo lento, é uma rede que não foca em produtividade, é uma rede que é muito focada em processo, e aí a máquina se torna lenta para a realidade das plantas Bandag. Imagina que essa máquina entrega um pneu a cada 8 minutos. Isso não dá para vocês, né? O processo é maravilhoso, o grau de precisão e de aplicação da banda de rodagem é um troço encantador, surpreendente, e sai a figura do operador para essa etapa. Mas, enquanto a gente não chegar num equilíbrio entre a entrega do processo com ganho de produtividade, aí ele realmente fica restrito àquela realidade que nos passou a especificação. Juliane e todos, né? Tudo bem, Marcelo? Amigo. Estou vendo aí que o pessoal está meio que pregando para convertido, né? O pessoal aí todo já tem os equipamentos, já está todo mundo equipado. Nós também já estamos nessa vibe aí com uma raspa robô, com a Roythread, os painéis também das ocupadas. E, de fato, confere aí o que o pessoal está falando na questão de produtividade, acabamento, economia. Isso não se questiona. O meu questionamento eu até não ia fazer, porque na chamada ali estava falando sobre Roythread e raspa robô. Mas alguém já comentou ali em cima, acho que o Eduardo, comentou também ali sobre os painéis. E nessa questão dos painéis, é meio que inerente assim, a gente fazer uma comparação com aquilo que a gente já trabalhou no passado. E, assim, eu vejo uma deficiência naquela questão dos dados que eles nos entregam. Os gráficos, beleza. Você chega ali, tem toda aquela situação de gráfico, aquilo comercialmente é bacana pra caramba, quando você traz ali um cliente teu na loja, você mostra, tal, aquilo é uma beleza. Mas na hora de fazer a rastreabilidade, pelo menos no nosso caso, talvez eu esteja fazendo alguma coisa não muito correta, mas a gente não consegue, com extrair alguns resultados práticos, por exemplo, com vazamentos menores, com vários tipos de situação. Outro dia que eu estava lá na Recalfere, eu falei com o Miranda, eu fui lá no stand da Lucatec, falei com o Miranda, expus isso para ele. Falei, Miranda, o que acontece é o seguinte, eu não consigo extrair um relatório que realmente me traga uma informação por exemplo, de produtividade por máquina, quanto tempo minha máquina está ficando ociosa durante o período de trabalho, entre uma abertura de máquina e outra, quanto tempo eu estou fazendo para descarregar e carregar essa máquina, enfim, algumas coisas eu me sinto carente, vamos assim dizer, entendeu? Aí eu conversei com o Miranda lá na Recalfere, falei, Marcelo, isso aí é algumas limitações Bandag, que ele não soube realmente assim, me esclarecer naquele momento, e até agora ele não me passou isso. Então, essa parte eu acho que a Lucatec até já deve ter uma coisa mais... Aí já não é o painel bacana. Não, Marcelo, é o painel. É a tratativa daquilo que ela me
Isso. Da base de dados. É isso que é meu questionamento. Marcelo, a gente, primeiro, obrigado pela contribuição, e quero te dizer o seguinte, a gente entende o SGV, que é o sistema de gerenciamento, aquele que te dá os relatórios, como sendo parte integrante do painel. Então, nós estamos falando de painel também. Eu vou querer, depois, oportunamente, vou entrar em contato direto contigo, ver especificamente o que tu tem de contribuição para que o SGV te entregasse, para que eu avalie, porque como eu não sou operador, eu corro o risco de te dizer, tem ou não tem, e te dar uma informação errada. Eu vou voltar depois na engenharia, ver o que efetivamente já tem, o que não tem, e dentro do que tu traz de ideia, de, eu gostaria de receber esses indicadores aqui, do que eu não posso te entregar mais rapidamente. Porque, enfim, eu falei isso na abertura, né? Essa troca aqui, ela é valiosa, a gente já fez isso em outras oportunidades, ao ouvi-los, voltar e agregar valor para algo que é simples. Nós estamos falando do sistema de gerenciamento, que pode ser atualizado remotamente, daqui a pouco a versão que está rodando aí no teu computador já sofreu algum upgrade e não foi atualizado, sei lá, não quero ficar levantando hipóteses aqui, mas tem muita coisa para a gente tirar limpo aí do que efetivamente posso te entregar mais, entendeu? Correto, correto. Só mais um exemplo daquilo que, pelo menos na minha região, Brasil afora é outra história. Uhum. Para quem não sabe, eu estou falando de Cuiabá, Mato Grosso, eu tenho umas limitações com as nossas companhias. Para se ter uma ideia, nós temos uma situação muito crítica em relação a esses painéis, que é quando eu tenho algum pico de energia. Uhum. Ele mistura todo o gráfico, ele não desliga. A hora que eu vou lá, ele me dá um gráfico desse tamanho, embola informação. Eu não consigo depois ter uma informação precisa daquele gráfico, entendeu? Eu até sei que na prática o meu operador fez o que tinha que fazer, mas o que ficou registrado não me... Esse é um complicador mais amplo, vamos dizer assim, porque componentes eletroeletrônicos, em especiais os digitais, eles são muito, muito sensíveis a essa questão de oscilação de energia. Já vê por um computador pessoal nosso, né? Tu pega uma oscilação de energia, boa parte do que tu está fazendo ali está sob risco de ficar prejudicado em aproveitamento, em armazenamento, enfim, isso de fato ocorre. Como é uma realidade, infelizmente, comum em Cuiabá, talvez a gente tenha que pensar em uma proteção para o teu computador aí, e aí a gente tem soluções hoje que não são caras para isso, proteção de rede, para que mantenha um nível de estabilidade maior do fornecimento de energia, porque, de fato, não é o SGV, nesse caso, é o computador, é o todo dessa estrutura de informação que é muito suscetível à oscilação de energia, entendeu? Nós temos, dentro do nosso chão de fábrica, nós temos uma rede estabilizada, um break bem robusto, que a minha rede não cai de computador. O que cai, obviamente, é o painel, porque ele falta energia e dá aquele pico de energia. Não necessariamente o meu computador. E o que a gente entende, Mário? O painel de autoclave, ele não é um equipamento tão barato assim. Ele é um equipamento que entrega um retorno, mas ele também tem um custo bastante considerável. Por que é que ele não consegue, como a gente vê em tantos outros equipamentos, eu estou sonhando aqui, contando uma historinha, mas uma ideia, por exemplo, por que não se consegue colocar como se fosse, sei lá, uma bateriazinha tipo de moto, ou sei lá, alguma coisa assim, que fique no painel da autoclave, que para ela fazer uma estabilização ali, para um pico. É óbvio que se faltar energia, cair, ficou um tempo sem energia, uma situação diferente, mas o pico. Nós temos uma troca de gerador, e essa troca de gerador, pronto, ali bastou. Ali vai. O que está ligado já foi, já bagunçou o negócio. É só a questionamento. Não, boa. Marcelo, eu vou falar, eu sei que tu é de Cuiabá, eu sei que tu está falando da cena, né? Isso. Eu vou fazer um contato direto contigo depois para pegar aí as tuas ideias de contribuição, de evolução disso, para mim ver tudo isso versão que está rodando aí, o que a gente já tem, o que não tem, enfim. Mas é oportuno. Maravilha. Eu tenho alguns esboços que eu já fiz, tal, te passo, aí a gente fala depois. Obrigado aí pela resposta. Boa, cara, que isso.
Obrigada, Marcelo. Obrigada pelas contribuições. Às vezes, algum apontamento seu, de repente, faz parte aí da realidade de outro colega aqui. E depois, então, bom, Mário, acho que não sei se tem contato direto lá da cena, qualquer coisa que precisar, também a gente faz essa interlocução. Pessoal, eu conversando com o Buffon um pouquinho antes da gente conectar aqui, a Soban, ela vem buscando alguma negociação que seja mais atrativa pensando na nossa rede. É isso, eu conversei um pouquinho com o Mário, com a diretoria também da Soban, que a gente tem falado muito em linha de crédito, justamente para estender essa possibilidade de aquisição dos equipamentos. Consultei o Mário durante essa semana, falei, Mário, vamos pensar em alguns produtos que sejam, alguns equipamentos que sejam ponto de partida para aqueles que ainda não têm. Aí, por isso que a gente elencou alguns equipamentos aqui para conversar um pouco hoje, e aí estamos buscando, então acho que é isso que a Soban gostaria um pouco de falar, a gente até pode colocar alguns dados aqui, mas nós iniciamos algumas tratativas com instituições financeiras, a Soban está buscando algumas negociações via BNDES, por outro lado, existem instituições financeiras privadas que também estão tentando oferecer contrapartidas aí mais interessantes, e então só ilustrar para todos vocês que a Soban vem seguindo essa linha, essa busca. Nesse sentido, também não sei se o Buffon tem alguma coisa aí a falar, Buffon? Na verdade, Ju, como nós estávamos falando, né, quando é possível adquirir a Roytred primeiro, né, o melhor dos mundos, mas nem sempre é possível alcançar, era conseguir comprar o conjunto, né? Mas quando você tem a Roytred instalada primeiro, né, a economia de R$10 por pneu, né, ela já banca uma grande parte do valor da parcela mensal que vai ser pago do financiamento do equipamento, né? Então, tudo isso, como eu te disse, a R$10 por pneu, e a gente pode até depois simular esse cálculo do payback e do payout, né? Ou seja, quanto tempo a máquina vai demorar para se pagar e pagar a máquina seguinte, e depois comparar isso com os financiamentos, né? Porque a coisa está ficando muito complexa em termos de concorrência, e se a gente não fizer isso, está cada dia mais difícil, não, Ju? Perfeito, obrigada. Acho que Eduardo também quer falar, Eduardo? Sim, eu quero. Pensando aqui também, uma grande parte da rede, né? Eu não sei se todos aqui na reunião aqui, se todos já têm algum equipamento desses aí, né? Que eu acho bem, igual o Buffon falou aí, bem essencial para se manter no mercado, né? Se não tem, eu acho que já tem que estar pensando, porque o mercado vai engolir a gente, se não se precaver, né? Mas, falando aí sobre a Roytred, tem uma dificuldade também que grande parte da nossa rede, acho que produz até 500 pneus, né? Então, eu não sei até que ponto é viável para um reformador que faz um número de... Qual o mínimo seria que você acha, Mário, de número de pneus para que se começasse a pensar no investimento de uma Roytred aí? Então, Eduardo, não tem um número mínimo, logicamente, ela é um equipamento que pode ser aplicado a qualquer realidade de planta. Quando nós desenvolvemos a Roytred montada sobre o chassi, ela visou exatamente uma economia de estrutura do equipamento e, por consequência, ter uma redução de preço. Aquela é a condição mais competitiva que nós conseguimos formatar para a extrusora, né? Na prática, eu tenho visto o seguinte: plantas de 600, 800 pneus que já pensam o seu processo suportado pela extrusora, já começam a se beneficiar. É claro que isso é uma decisão que isso pode ser interpretada pelo cara que vai fazer um investimento, né?
pelo cara que vai desembolsar na confiança, na crença de que aquela melhoria do processo, de que aquela economia de insumo, de que aquele ganho de produtividade, que aquele grau de acabamento, que tudo isso que a gente falou aqui, no fim das contas, vai resultar para ele uma melhoria da última linha lá do balanço dele, né? Essa é uma interpretação que tem que ser feita por ele, e por isso que esse papel que vocês fazem, enquanto associação, enquanto pares, de falar isso com a isenção que vocês têm, tem muito valor. Porque para esse cara, às vezes, para ele soa que eu estou com papo de vendedor. Né? Às vezes tem, fala isso tudo porque tu quer vender a tua máquina. De fato, eu quero vender. A continuidade do negócio Lucatec passa por isso, mas a gente não atropela valores aqui, a gente enfim, não apresenta uma realidade que não se sustenta para que essa venda se concretize, né? A isenção e a credibilidade da associação, ela é muito valiosa para essa turma. Como tu disse, a grande maioria dos participantes aqui já tem os equipamentos. Estamos falando para convertidos, né, Marcelo? Mas a turma que precisa compreender tudo que nós estamos falando, talvez a gente não tenha ainda, não estejamos conseguindo chegar. Ou muitos deles colocam, eu já sei, o problema é que não é para mim. Não é para ti, sim, amigo. Tem linhas de crédito com valores subsidiados, que é o que a Juliane está conhecendo agora, onde é o dinheiro mais barato que tem no mercado, sabe? Tem formas de buscar isso, viabilizar com que isso se dê. É um processo que a gente está vivendo. E quem não vier no tempo adequado está sob ameaça, como todos vocês estão trazendo, né? Eu acho que, só para concluir minha participação aí, como tem uma grande parte de reformadores com um número que eu falei de 500 reformas, né? 500 reformas é ligar a autoclave uma vez por dia. Uhum. É uma autoclave, 20 pneus, vezes 26, dá 520, né? Então, talvez, Mário, como vocês têm aí também um know-how aí da solução Tipler, né? Estou falando, fugir um pouquinho, mas como também está nesse escopo de números menores, né, de reforma, porque o cara vai reformar 20 pneus num dia. Aí você pensa que ele vai aplicar a banda agora, aí daqui leva um tempo a chegar um outro pneu, né? Não tem aquele contexto de estar aquela somatória de carcaças ao mesmo momento, né? Então você não sabe que vai saber que horas você vai ligar aquela máquina, né, para realmente fazer aquele, né? Então não tem muito essa programação, é meio de que vai aparecendo. Uhum. Com o know-how que vocês têm, eu estou falando da solução típica, mas pode ser de plantas menores. Pois, plantas menores, know-how disso aí. Como é que esse pequeno reformador, né, poderia ajustar na sua planta lá para poder adquirir a sua máquina, né, e fazer com que seja benéfica para ele? Porque quando eu comprei a raspa robô a primeira vez, essa com dois pratos, compramos com 2 pratos. A gente fazia 900 pneus. Uhum. Aí o cara, rapaz, mas para que você vai comprar de 900 pneus, 2 raspa robô com 2 pratos? Mas eu quero. Aí logo na sequência, as coisas foram acontecendo e o número foi, né? Eu acho que até em função da velocidade, né, da padronização, de melhorias de processo, os clientes foram percebendo isso e foi aparecendo mais clientes, né, em publicidade também, né, boca a boca, lá está moderno, lá não, né, tá em expansão, então isso aí tudo faz com que o negócio cresça. Então, talvez nessas pequenas plantas, por exemplo, talvez às vezes a gente tentar trazer para eles essa informação de como é que eles poderiam fazer no processo para poder melhorar, né, para poder encaixar no jeito, sabe? É só uma sugestão. Bacana. Isso aí. Alguma forma de mensurar, né, Eduardo, de poder transmitir se o investimento daria uma forma de transmitir realmente como o investimento funcionaria ali, o resultado dele não é a médio prazo. Porque o meu número ainda é pequeno, como é que eu vou fazer? Às vezes não está na ideia dele, né? Como é que ele vai fazer? Né? Então, talvez, rapaz, se você começar tal, sei lá, tem que pensar, mas eu digo que para todo mundo, como você falou, Mário, que eu acho que é essencial, não tenho dúvida, né?
mas precisa achar só esse intervalo aí para poder, pô, eu vou fazer 20 pneus hoje, mas eu ainda não tenho os 20. Que hora que eu vou ligar essa máquina? Que hora que eu vou desligar, né? E a borracha que está lá, não vai estragar? E aquela série de dúvidas que vão aparecendo, sabe? Então, acho que dessa forma pode ser ajudado. Eduardo, pegando até um pouco o seu gancho aqui, de repente a gente pode conversar, pensar de alguma forma algum suporte. A gente tem aquele espaço, o momento Assoban, que são as discussões ali entre os associados, talvez trazer, mobilizar esse tema como forma de apoio, de suporte aos menores, às plantas menores. Provocando aqui o Buffon um pouquinho, quem sabe a gente aprofunda também, né, Buffon, um pouco lá no nosso bate-papo. Não, com certeza, ô, Juliane. Nós já estamos desenvolvendo o tema de setembro, né? O Anderson está me ajudando com isso. A gente vai falar sobre compra de energia no Mercado Livre, tá? Se a diretoria aprovar. E a gente pode fazer sim, sem dúvida nenhuma. Pode ajudar quem está começando a querer entender o projeto, dar algumas diretrizes, com certeza. Maravilha. Bom, e aí pela Assoban, nesse sentido, a gente vem buscando alguns caminhos, algumas possibilidades, como havia dito, sobre linhas de crédito, tentando entidades ali que tenham essa visão um pouco mais coletiva. A gente já veio conversando com o Banco do Brasil, com o Sicredi, próprio BNDES. O que a gente percebeu é que as entidades privadas estão também buscando ali algumas propostas atrativas, tanto quanto o BNDES. Então, nessa busca que a gente vem, além do que a Assoban também, ela tem buscado, junto ao SEBRAE, SENAI, tentando entender esse cenário de financiamento de linhas de crédito da indústria. E aí a gente percebe que tem algumas movimentações também em relação à linha de crédito incentivada, então com descontos. Isso a gente está buscando ainda esse entendimento, esse consenso final, e assim que a gente tiver esses dados a gente abre para a rede também. Bom, acho que é isso. A gente tem mais um tempinho, mas se não houver mais considerações, mais alguém, mais alguma fala? Mário, alguma conclusão? Olha, amigos, da minha parte, eu fico, assim, muito feliz com a nossa conversa. Acho que a gente chega num entendimento comum aí do que traz a tecnologia e dos ganhos que todas as plantas se beneficiam, né, que todo o processo se beneficia. Da nossa parte, é manter o compromisso de seguir pensando e desenvolvendo alternativas que agreguem valor. Esse é o nosso negócio e a gente vai seguir. E reforçar, me colocar à disposição. Todos, acredito que tenham o meu contato, mas se não, rapidamente a gente consegue aí, através da própria Assoban, intermediar isso, para que a gente avalie as demandas de cada um e sempre se colocando à disposição para encontrar soluções. Eu já falei isso antes, aqui a gente não empurra negócio, a gente atende e procura atender com velocidade, com precisão. Então, contem conosco aí para qualquer demanda, qualquer necessidade que vocês tiverem, a gente está sempre junto. Maravilha. Fique à vontade, Marcelo. Não, só para colocar ali, a Lucatec, desde que surgiu no mercado, ela vem trazendo bastante inovação, né? Isso é muito bom, tanto que hoje está na vanguarda do negócio. E até o momento, tudo que ela trouxe para o mercado foi muito bom, muito benéfico, e está todo mundo gostando. Mas nós, pelo menos aqui, eu estou falando, sempre que eu estou falando aqui de Visão Mato Grosso. A Valéria acho que pega um pouquinho ali, porque Mato Grosso do Sul deve ser meio igual. Nós temos uma carência muito grande, viu? Aí é só um desabafo, porque eu estou de pequeno, para a Lucatec, de repente, dar uma olhada a mais para esse setor, na questão das inspeções de carcaça. Está aparecendo muita carcaça de marcas variadas, de modelos, de muito tipo de carcaça, e com isso aumentou muito o índice tanto de reprocesso, de retrabalho, de reclamação e até mesmo de recusa, né? A recusa é meio que óbvio, né? Caiu qualidade e aumentou a recusa, não tem a dúvida, né? De repente, na área de inspeção, alguma coisa, não vou nem dizer em questão de xerografia, mas alguma coisa mais moderna do que a gente tem hoje. E eu tenho certeza que a Lucatec tem know-how aí para
Bacana, Marcelo, é bacana tu trazer isso. Tu sabe que é lógico que a alternativa que existe hoje para o mercado é a inspeção com a corrente elétrica, né? E que o que a gente identificou é que o mercado tem uma certa resistência exatamente porque alavanca as recusas, né? E aí com receio de que essa tecnologia vai gerar... vocês estão me ouvindo? Estou achando que deu uma travada aqui. Está me ouvindo bem? Enfim, a gente, no nosso levantamento, a gente colhe do mercado que não, eu prefiro trabalhar com a inspeção visual mesmo, porque daí eu não entro naquela realidade de reprovar para o cliente, porque eu tenho dificuldade de reprovar para o cliente por conta de um microfuro, e eu não quero perder o negócio, porque se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer. É um desafio, né? É um desafio, tá aí o paradigma para ser quebrado pelo seguinte, o que eu penso, não adianta também eu avolumar minha produção e aumentar muito o processo, aí eu tenho problema comercial, que hoje é muito grande, um pneu que arrebenta aí, hoje nesses caminhões que valem milhões e tanto aí, um pneu que vai daquele lá é paralama, e aí um monte de coisa que só Jesus na causa, né? Acaba, então, eu acho que é tipo assim, uma contramão. Acho que teria que pensar eu concordo contigo. Tá aí talvez um desafio para a própria Assoban nos ajudar nisso, numa mudança de cultura, sei lá, um pensamento diferenciado, mas eu acho que é alguma coisa que tem que ser encarado e tem que ser encarado logo, porque o mercado está mudando muito rápido, né? Essa questão das carcaças está mudando muito rápido. Obrigada, Marcelo. Maravilha. Buffon tem alguma consideração? Sim, Juliane. Mário, essa solicitação do Marcelo com relação ao painel, né? Eu também queria agregar aí a questão de lançar os dados da raspadeira no software de gestão e poder ter o banco de dados de receitas disponível no software de gestão, tá? Eu acho que esse assunto, a Lucatec poderia montar um grupo de trabalho aí, tá? Com os principais softwares de gestão aí, e a gente poder trabalhar junto os equipamentos da Lucatec com o software de gestão, para a gente poder realmente melhorar a rastreabilidade do processo, tá? Eu acho que é uma coisa mais ou menos simples, em função de toda a evolução que nós estamos tendo aí na parte de informática, tá? E para nós faz muita diferença. Quanto menos trabalho manual a gente puder fazer de rastreamento hoje, vai facilitar muito a nossa vida, tá? Eu acho que esse tema merece uma discussão um pouco mais profunda. Ótimo. Tô contigo, Buffon. A gente percebe, assim, um amadurecimento das plantas de reforma no uso dos softwares de gestão. Aquilo que não era uma situação comum há muito pouco tempo, agora vem se popularizando, e a gente tem tido uma demanda crescente de conexão dos nossos equipamentos com os softwares de gestão. Tanto que já se encontrou até uma fórmula, porque antes tinha que desenvolver, lá no caso da ROF usavam SAP, no caso do Anderson usava o do Zanoni, enfim, para cada um tinha que desenvolver uma interface específica. Agora a Lucatec tem o i4, que é uma solução que funciona na nuvem, que fica muito mais fácil de o próprio provedor do sistema de gestão acessar e fazer essa troca. Então, a gente tem mais fluidez nisso, mas é oportuno a gente avançar sobre essa conversa para popularizar. À medida em que está todo mundo usando software de gestão, vamos, então, avançar sobre isso e carregar as informações dos equipamentos para o software de gestão e facilitar a rastreabilidade, diminuir a necessidade de fazer verificações de outra ordem aí. Anotei isso aqui para a gente avançar.